Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, o livro 3º, no seu capítulo 2, Lei de Adoração. O item é o de número 4 da prece. A questão em que nós vamos iniciar os nossos estudos é a questão de número 662. E a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: pode-se orar utilmente pelos outros? A resposta dos espíritos superiores é o seguinte: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Olha como é o mecanismo da prece. A prece não é apenas uma repetição de palavras inúteis, como muita gente imagina, endereçadas a um ser que muitos imaginam ser o ópio do povo. Não existe, uma coisa inventada pelo homem e tal, não é? O que não é verdadeiro, porque o homem traz como intuição, como pensamento íntimo, não somente a existência de Deus, como a sobrevivência da alma. Não é? O homem se questiona muito a esse respeito, pensa muito a esse respeito. Né? Penso, logo existo. Foi questionado lá por um daqueles pensadores da antiguidade. Penso, logo existo. Que ele estava questionando a própria existência. Ele duvidava de que ele existia. Então, peraí, eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu existo. Não é? Então, o mecanismo da prece, ele envolve uma multidão de seres, encarnados e desencarnados. Não é? A prece, ela começa primeiramente pelo pensamento. Se exterioriza no fato de se desejar o bem. E o fato de desejar o bem atrai para aquele que está fazendo a prece um grupo de bons espíritos que se associam a ele no desejo de fazer o bem também. E a pessoa para a qual a prece é enviada recebe esse bem através dos mesmos meios, pelo pensamento daquele que está fazendo e pelos espíritos, pelos bons espíritos que se associaram àquela prece e levam à pessoa, objetivo desta prece, aqueles benefícios. É por isso que é muito importante, nós recomendamos sempre, que ao fazer a prece por uma pessoa, se recomende a essa pessoa que ela esteja ligada pelo pensamento à prece que vai ser feita. É importantíssimo. Sem isso, sem esta ligação magnética, pensamento para pensamento, os espíritos pouco ou quase nada podem fazer. As pessoas, você fala isso para as pessoas, isso é coisa de gente, sei lá, fanatismo, atribuem alguma coisa que não a realidade é o fato, mas é um fato, e ele pode ser comprovado na prática, porque toda vez que a gente faz uma prece por alguém, a gente percebe que esta pessoa está recebendo. A gente recebe, quem faz recebe, e a gente percebe que a pessoa está recebendo aquela prece. Mas é necessário que haja uma conexão de pensamento para que aquilo tenha, ou para que aquilo seja, cause um efeito, o efeito desejado. Né? Então, toda vez que vocês forem fazer, que alguém pedir uma prece, faça, não deixe de fazer. Se está pedindo, é porque alguma coisa está por trás daquilo. Os espíritos inspiraram aquela pessoa a pedir a determinada pessoa que faça aquela prece. Então, se pedirem, façam.
E se fizerem, não deixe de instruir a pessoa para que ela fique num lugar tranquilo, onde ela não seja atrapalhada por nenhum fato exterior, barulho, música ou qualquer coisa assim, e que ela se conecte com você naquele ato, para que ela possa receber. E efetivamente ela vai receber. Olha como os espíritos respondem a esta questão. O espírito, ele não está falando do encarnado só, está falando do espírito encarnado ou desencarnado, que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Então é o desejo de fazer o bem que movimenta todas essas forças espirituais que estão conectadas àquele fato. Pela prece, atrai a ele, aquele que está fazendo a prece, os bons espíritos, que se associam ao bem que deseja fazer. Então eles se associam à pessoa que está desejando fazer o bem. Ela pode até não ter toda aquela força que ela imagina que teve, porque se ela não tiver conhecimento, ou se for vaidosa, ou orgulhosa, alguma coisa, ela imagina, não, eu fiz isso, não foi você. Eles se associaram a você porque você desejou fazer o bem. Então é uma ação conjunta entre aquele que está fazendo a prece e os bons espíritos. Eu diria principalmente os bons espíritos, porque eles que promovem esta ação, como no passe. O passe é a mesma coisa, é uma associação de bons espíritos à pessoa que está fazendo a transferência de fluidos, porque é isso que acontece no passe, né? Aonde esta associação acaba levando àquela pessoa que está recebendo o passe esses bons fluidos. Retiram-se os fluidos malsãos, esse é o termo que Kardec usa, retira-se os fluidos malsãos e se deposita no lugar destes fluidos os fluidos sãos. Por isso que a pessoa se sente bem. Se retira aquilo que está fazendo mal a ela, está fazendo com que ela se sinta mal, e se deposita no lugar o contrário, aquilo que vai fazer com que ela se sinta bem. Né? Então é importantíssimo que a gente saiba desse mecanismo. É um mecanismo poderosíssimo. E aliás, nós temos que recordar que aqui atrás, um pouco atrás, foi dito pelos Espíritos que jamais Deus nega a um filho seu que peça pela prece aquilo que ele peça, aquilo que ele vem a pedir. Não é negado a ninguém. E aí não se coloca como condição que ele seja bom, que ele seja honesto, enfim, não importa a situação da pessoa naquele momento, ele vai receber. Isto funciona como uma ajuda para que a pessoa mude a sua conduta, se for o caso, mude a sua conduta na vida. Né? Isso também vale, só um parênteses, isso também vale para os desencarnados, né? Claro, evidente. Porque né, as pessoas, existe um tabu, né, muitas vezes em relação à prece, mas aquela prece demorada, aquela prece religiosa que você tem que repetir, não é isso. É humildade e sinceridade, você sendo humilde, sendo sincero naquilo que você quer dizer, por menor que seja a tua frase, basta. É isso mesmo, porque na realidade, o que acontece na prece? A movimentação de fluidos. Você capta pela prece os bons fluidos e transmite para a pessoa que vai receber. Né? Então, o primeiro que recebe o benefício da prece é a pessoa que está fazendo. Olha que interessante, ele deseja fazer o bem. E o primeiro a receber aquele bem é a própria pessoa. É bate e volta, né? Não é bate e volta, não. É fica e vai. Né? Fica e vai. Então são dois beneficiados. Não é? A pessoa que está fazendo pelo desejo de fazer o bem e a pessoa que está recebendo aquele benefício. Não é? Então é muito importante que as pessoas saibam o mecanismo através do qual isso acontece. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa extremamente importante. Aliás, isso está comprovado cientificamente, viu? Cientistas
estudiosos do caso, colocaram pessoas. Dá uma cortada no teu microfone, Alexandre. Se você for querer falar alguma coisa, por favor, você abra o seu microfone, por favor. Estudiosos do caso colocaram um grupo de pessoas recebendo prece e o outro grupo não recebendo. O grupo que recebeu preces melhorou, e o grupo que não recebeu manteve a situação inalterada. Então a prece realmente ela é efetiva, está comprovado isso, né? Aliás, o homem ainda não chegou a entender o mecanismo da coisa. Eles sabem que é efetivo, mas não sabem como é o mecanismo, né? Aliás, isso acontece para tudo, né? A gente tem um seriado na Discovery que fala sobre o título do seriado é As Máquinas que Mudaram o Mundo. Deve ter no YouTube, inclusive. As Máquinas que Mudaram o Mundo. Assistam. Se vocês não assistiram, assistam, porque é extremamente elucidativo como as coisas acontecem, como aconteceu o telefone, como aconteceu o rádio, como aconteceram essas máquinas que a gente utiliza, furadeira, máquina de parafusadeira, máquina que prega, enfim, todas essas máquinas que a gente utiliza em casa hoje, corriqueiramente, como elas aconteceram, o próprio automóvel, a aviação, como ela aconteceu, né? É muito útil para a gente entender como é o processo através do qual as coisas acontecem. E o homem ainda não sabe como é o processo da prece, como é esse mecanismo, como ela acontece. O dia que o homem souber isso, ele vai elucidar um monte de coisas e vai se beneficiar muito disso. Porque as pessoas vão começar a fazer prece com uma convicção muito maior. Por isso que o espírita tem o dever e a obrigação de ser fervoroso na sua prece. Porque ele sabe como a coisa funciona. Quanto maior o fervor, quanto maior o desejo de fazer o bem, quanto maior a humildade com que ele faz a sua prece, maior é a efetividade dela, né? Kardec acrescenta a seguinte explicação. Possuímos em nós mesmos, notem o que Kardec fala, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Aqui os espíritos não se referindo somente ao encarnado, mas ele aqui está se referindo ao encarnado. Então, o nosso poder de ação vai muito além da onde a gente está, da localização onde a gente está, muito além. A prece por outras pessoas, é um ato dessa vontade. Se for ardente, fervorosa no caso, e sincera, pode chamar, aqui esse chamar devia estar entre aspas, né, os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma, para o corpo e para o espírito. A força necessária, porque você está movimentando fluidos espirituais e o próprio magnetismo humano, o próprio fluido vital. Eles estão sendo movimentados. É uma associação de fluidos espirituais mais fluidos materiais, né? Fluido vital, em benefício de alguém, né? Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Aquela feita sem a presença do sentimento, do desejo sincero de ajudar, não significa absolutamente nada, não tem nenhuma efetividade, né? Por isso que saber do mecanismo é extremamente importante. Eu citei o seriado, porque a gente fica sabendo como. A gente pega um telefoninho desse na mão, olha, a Luciana está com a gente, eu não acenei para ela. E a Ju Riso, bem-vinda, viu, Ju? Eu acenei para ela também. Bem-vinda a vocês que estão aí
Instagram. Eu citei o caso do seriado, porque a gente pega um telefoninho desse na mão e não sabe como a gente chegou até aqui, ou o que enfrentou aqueles que inventaram este aparelho extraordinário que hoje coloca a gente em relação com o mundo. Nós temos na palma da mão o poder de nos relacionarmos com o mundo. Estamos fazendo esse vídeo, né, com o propósito de estudar a doutrina dos espíritos, e este vídeo chega ao mundo inteiro. É difícil o dia que eu não tenho na nossa página do Facebook um pedido de um português ou de uma portuguesa para ficarem seguidores da nossa página. Portugal está além mar, né, como se costumava dizer antigamente. Olha onde chega, porque como a gente fala português, nosso português é um pouquinho diferente do português de Portugal, né, mas eles conseguem entender e eles entendem o valor daquilo que a gente, do trabalho que a gente faz, do estudo que a gente faz, né, que não é mérito nosso, mas mérito da doutrina espírita. Então o propósito é despertar o desejo por conhecer essa doutrina, que é capaz de levar esclarecimentos muito grandes, extraordinários para o nosso, para nós e para a nossa maneira de ser. Porque mudando o entendimento a respeito das coisas, nós mudamos a nossa maneira de pensar a respeito daquilo. Mudando o nosso entendimento a respeito da prece, nós mudamos a nossa maneira de fazer preces. Por isso que a gente sempre recomenda, capítulo 28 em diante, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aprenda como fazer prece. Aliás, todo esse livro, que é considerado um livro religioso, na minha opinião, é um livro científico, de ciência. Tem nada a ver com religião. Aliás, toda a obra de Kardec não tem absolutamente nada a ver com religião. É ciência pura. Uma vez, a minha filha, Juliana, ela tinha o ex-sogro, que era padrasto do marido dela, ela pegou um livro, ele era engenheiro da Terpa, não sei se vocês lembram dessa empresa, era uma empresa que fazia limpeza em São Paulo, coletava lixo, fazia limpeza em São Paulo, chamava-se Terpa. E ele foi engenheiro dessa empresa, ele viajava toda a Europa e tal, era um cara muito inteligentíssimo, eu conversei muito com ele. E ela pegou o livro A Gênese de Kardec e deu para ele ler. Olha o que ela fez, né? Eu não faria isso nunca. Daria o livro dos Espíritos, quando muito, que é o Espiritismo. Mas ela pegou o livro A Gênese e deu de presente para ele. Ele leu o livro, que ele era uma pessoa muito interessada em conhecimento, de toda a espécie, e um dia, conversando com ela, depois de muito tempo, falou para ele: isso aqui é ciência pura. Assim que ele se referiu ao livro A Gênese. Isto aqui, referindo-se ao livro, é ciência pura. Quando tem muitos espíritos aí que acham que espiritismo é religião. Então vamos lá. Questão de número 663. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Luciano Saggioli está conosco. Bem-vindo, Luciano. Deixa eu acenar para ele também. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das provas, das nossas provas, e desviar-lhes o curso. Quer dizer, nós podemos mudar aquilo que a nós está designado pela vida, pelas provas da vida, por aquilo que nós temos que viver. A prece é capaz de modificar isso? Os espíritos superiores respondem o seguinte: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. Resignação é o ato de nós encararmos uma adversidade sem lamento, sem reclamação. A maioria dos homens reclama por qualquer coisa. Reclama se tem bife 2 dias seguidos, reclama se tem salada 2 dias seguidos, reclama que tem que vestir a mesma roupa 2 dias seguidos, reclama de tudo. Que dirá de uma prova da vida, que muitas vezes lhe leva um ente querido,
lhe leva todo o dinheiro que tem, lhe leva os bens materiais, lhe leva a dignidade muitas vezes, indevidamente, injustamente. Né? Olha o que está acontecendo lá, nesta guerra, infelizmente, que está acontecendo. Né? Mulheres grávidas sendo estupradas e o bebê arrancado do ventre da mãe e morto por esses facínoras. E infelizmente, desculpe eu comentar esse tipo de coisa, mas a gente tem que comentar a realidade da vida. Né? Então, as provas, elas não são modificadas pela prece, mas a resignação modifica. O ato do homem entender, compreender os fatos da vida e não imprecar contra Deus, não se revoltar contra Ele e sofrer resignadamente, sem lamentação, aquilo que lhe acontece muda tudo, modifica tudo, porque modifica circunstancialmente aquilo que está lhe acontecendo. O que para muitos é motivo de desespero, para ele é motivo de, muitas vezes, até de alegria. Ao tempo de Jesus, 100 anos depois da morte de Jesus, os cristãos se entregavam à imolação pelo fogo, a serem comidos pelas feras nos circos romanos, cantando louvores a Deus. Ah, mas isso foi naquela época. Não, está acontecendo agora na China. Contado por um chinês, na China, uma família inteira foi colocada num buraco, literalmente num buraco. A cabeça deles estava bem abaixo do nível do chão, e os guardas, os soldados chineses, diziam assim: vocês têm que renegar Cristo, vocês têm que renegar a vossa religião, negar a vossa religião e negar a Cristo. E os filhos, né, temerosos pela própria vida, diziam ao pai: pai, vamos negar, a gente vai sobreviver. Ele falou: não, calma, filhos, em breve nós estaremos com ele. Em breve nós estaremos com ele. E foram mortos, foram enterrados vivos. Pô, mas qual é o resultado disso? Grande porcaria, morreram, pô. Não quiseram negar Cristo, mas morreram. Aí é que está o resultado. Todos os guardas que ali estavam se tornaram cristãos. Todos aqueles que mataram essa família enterrada viva, pai, mãe e 2 filhos, tornaram-se cristãos. Contado por um chinês, não é o Luiz Herrera que está contando. Não é? Então, a fé, a resignação diante de um sofrimento, ela leva a resultados muitas vezes inimagináveis e que vão repercutir muito além do próprio resultado daquele ato. Então eles continuam respondendo: a prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, ou seja, suas leis. Ele não derroga as suas leis. Aquilo que é para nós passarmos, aquilo que está dentro das leis de Deus e que faz com que o homem passe pelas privações aqui na terra, por provas e por expiações, não pode ser derrogado, está na lei de Deus, mas nós podemos amenizar esse sofrimento. A resignação ameniza, torna o sofrimento muito mais leve, muito mais suave. Então Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, para a vida passageira aqui na matéria, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Por quê? Porque é destas passagens que nós vivenciamos aqui na Terra, que nos faz sofrer,
que arranca de nós lágrimas e sofrimentos, vão repercutir no futuro para o nosso espírito como um benefício muito grande. A felicidade depende disso. Pô, mas que Deus é esse? Que faz com que seu filho sofra para que ele seja feliz? Não é assim. Tudo o que nos acontece é decorrente dos nossos atos, ou do presente, ou do passado. O que nós estamos vivenciando não é imposto por Deus, mas pedido pelo próprio Espírito, pedido por nós mesmos. Senhor, me dá a oportunidade de reencarnar, porque eu preciso resgatar com a minha própria consciência as faltas cometidas. Pensem numa pessoa que fez muito mal a alguém, a uma pessoa, a uma família, a um grupo de pessoas, a um país, seja lá o que for. Uma pessoa dessa desencarnando e se defrontando com a realidade espiritual, com a vida da imortalidade, como ela se sente? Ela vai perceber em torno dela espíritos felizes, espíritos que estão felicíssimos de estarem na vida espiritual, e ela totalmente infeliz. Ah, mas os espíritos infelizes convivem com os espíritos, com os bons espíritos, com os espíritos superiores, com os espíritos perfeitos, convivem perfeitamente, como nós aqui na Terra. Nós convivemos com pessoas boas, não tão boas assim, com pessoas que são homicidas, com larápios, com corruptos. Nós convivemos com todo mundo no mesmo lugar, estamos na mesma terra junto com eles. Assim é no mundo dos espíritos. Assim é o espírito, a realidade do espírito em estado de erraticidade. Ele vê a felicidade do justo, ele percebe a felicidade do justo, e é por aí, aclareando a própria mente, a maneira de pensar, e notando, sentindo tudo aquilo que ele fez de equivocado na vida, na sua vida pregressa, em outras encarnações, ou na última encarnação, ele pede encarecidamente a Deus que lhe permita encarnar para sofrer as agruras da vida, para poder resgatar com a sua própria consciência aquilo que foi feito por ele mesmo. Daí decorre o nosso sofrimento. E muitas vezes o sofrimento do homem é engendrado por ele mesmo, é criado por ele mesmo pela sua ignorância. Ignorância deste conhecimento que nós estamos vendo aqui, que nós estamos estudando, por ignorar isto. Eles continuam, além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas, ele é punido no que pecou. Não, e esta afirmação de punição é apenas para o esclarecimento, que Deus não pune ninguém. Ele nem pune e nem perdoa, ele ama. Não obstante, os nossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Quando é justo o pedido, o Criador escuta. Deus é bom, ele é justo, misericordioso e bom, diferentemente do homem. O homem julga com a mão de ferro. Deus não julga assim, ele sempre julga a intenção. Mas ele sabe o que é bom para nós. Qual é o pai que vai dar ao seu filho mais do que ele já tem, sabendo que aquilo vai lhe prejudicar? Se ele for um bom pai, jamais ele vai fazer isso. Ao contrário, ele vai tirar tudo que ele puder do filho para que ele aprenda que ele está fazendo errado. Não é? Então Deus julga sempre a nossa intenção. Eles continuam, pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando entretanto vos assiste, por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou das forças das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Quem tem que resolver os nossos problemas não é Deus. Aliás, Deus não faz nada pela gente. Jesus não faz nada por nós. Os bons espíritos não fazem nada por nós. O que é de nossa obrigação fazer, é nós que temos que fazer, não é Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos.
nós temos duas ferramentas importantíssimas que permitem a nossa evolução: o pensamento e a inteligência. Essas duas ferramentas são bastante para que nós nos conduzamos pela vida no sentido de atingirmos a felicidade. É que todo mundo quer ser feliz aqui. Este mundo não é um mundo de delícias. O mundo onde tem penitenciário, hospital, creche, onde, aliás, a maioria dos filhos hoje são filhos de creche, né? Onde tem orfanato, onde tem asilo, onde tem guerra. Não pode ser um mundo de delícias. Isso aqui não é um spa. Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu ouvi essa frase, eu achei uma frase tão esquisita. Depois, pensando bem, falei, é verdade, é isso mesmo, tem razão. Os espíritas, que não eram muito afetos ao estudo da doutrina, eram mais ligados a Chico, Emmanuel, esses caras e tal, diziam assim: comeu arroz e feijão é porque deve. Muito interessante essa frase. Ou seja, se você está encarnado, é porque, amigo, tem problema. Você tem que resolver coisas do passado. E se não tiver nada do passado a ser resolvido, você tem que progredir, você tem que crescer. Para progredir e crescer, para se adiantar na vida, é preciso esforço. E é o que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer esforço de jeito nenhum. Quantas vezes eu não ouvi o cara dizer assim: olha, eu gostaria que o mundo não acabasse, mas se acabar, que acabe em barranco, porque assim eu morro encostado. Quer dizer, olha o que o sujeito desse pensa da vida, pô. Ao contrário, nós temos que ser determinados. Se você puder aprender alguma coisa, independentemente da sua idade, aprenda. Aprenda, vá para cima, como a gente falava antigamente, vai para cima e aprende. Conhecimento é um tesouro inalienável, é nosso. Ninguém toma, ninguém. A vida nos toma as propriedades, os bens materiais, os laços de família. A vida nos toma tudo que é material, a vida toma, mas o conhecimento é nosso. Todo bem que nós fizermos e todo mal que nós fizermos, ou o bem que nós deixarmos de fazer, também vai para a nossa conta. Por isso que muitas vezes a gente desencarna com déficit, né? A balancinha do déficit está muito mais pesada que a balança do crédito, né? Mas tudo que nós pudermos fazer nesse sentido, adquirirmos conhecimento, trabalharmos incessantemente no sentido de adquirir conhecimento, trabalharmos pelo bem comum, porque isso é caridade, né? O conhecimento, ele é um atributo, é uma qualidade, mas a caridade é virtude. Olha a diferença. Às vezes a pessoa fala que tem muito conhecimento: não, eu sou doutor e tal, eu tenho um diploma, eu sou mais que... Não é nada, você não é nada, cara. Você não é nada. Você tem conhecimento. Conhecimento é qualidade. E uma boa qualidade, diga-se de passagem, porque ela leva ao discernimento. Mas virtude é caridade. Caridade é virtude, conhecimento não. Aquele que se preocupa pelo bem comum, aquele que se preocupa com o próximo, aquele que se preocupa em diminuir a dor do próximo, o sofrimento, a fome, a miséria, esse sim está muito à frente do doutor, muito à frente. Esta é a realidade. Questão de número 664, pergunta a Kardec aos espíritos superiores. Está conosco boa noite. A sua Bíblia, não tem Bíblia nenhuma aqui, companheiro. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta: boa noite. A sua Bíblia é a versão King James? Não sei do que ele está falando. Explique-se melhor, companheiro. Faça uma pergunta mais clara a respeito do que você está querendo saber, porque eu não sei do que você está perguntando. Nós não utilizamos a Bíblia, nós nos utilizamos de um livro chamado O Livro dos Espíritos, que foi escrito
editado por Hippolyte Léon Denis Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec em abril de 1858. Questão de número 664. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Resposta. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. Do outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento. Desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. E é nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribuiu com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, orar por aqueles que a gente sabe que estão desencarnados e que sofrem é um dever. Como orar por aqueles que sofrem encarnados, a mesma coisa. Né? É nosso dever orar pelos que mais sofrem, principalmente se nós tivermos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Se nós entendemos como é o mecanismo da prece, é nosso dever fazer isso. É preciso fazer isso. Nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos, que é a prece, poderosíssima, diga-se de passagem, e temos que utilizá-la da melhor maneira possível, em benefício dos outros, em benefício próprio, em benefício daqueles que mais sofrem, em benefício dos enfermos, por exemplo. Quantas pessoas estão nos hospitais abandonadas, sem a visita de um parente, sem a visita de uma pessoa que lhe ama, porque muitas vezes estão longe, não têm condição financeira de vir visitar o enfermo, muitas vezes estão em outras cidades, como é o caso de Jaú. Muita gente vem se tratar aqui, são de longe, 500, 600 quilômetros de distância, não é? Gente muitas vezes de outros estados, que vêm se tratar aqui em Jaú, estão aqui abandonados. Não porque os parentes não lhe amam, mas porque não têm condição financeira de vir visitar essas pessoas. Né? Então, como Jesus pediu, quando nós visitamos um enfermo, quando nós consolamos um aflito, quando nós damos de comer a quem tem fome, ou a beber a quem tem sede, nós estamos praticando caridade. Né? Apesar que a verdadeira caridade não é dar coisas materiais, mas no tempo que nos sobra, né? Daquilo que nós temos para lazer, do tempo que nós temos para lazer, para diversão, nós podemos dar em benefício dos outros. E a prece não nos custa nada, né? Nem lazer, nem tempo, nem uma prece de 10, 15, 20 minutos. Nós podemos estender essa prece a todas as pessoas necessitadas, encarnados e desencarnados. Podemos estendê-la às pessoas que sofrem, aqueles que estão jogados pelas ruas, aos enfermos, aos paralíticos, aos paraplégicos, aos corruptos, enfim, a todos aqueles que nós pudermos ajudar com o nosso pensamento, atraindo bons espíritos para nós e levando até esses nossos irmãos um pouco de consolo, um pouco de esperança, um pouco de fé, aqueles que estão em seus lares passando por privações. Podemos estender essa prece a quem nós quisermos, àqueles que forem sugeridos ao nosso pensamento. Podemos estender aos desencarnados de um modo geral. Podemos e devemos fazer isso, né? Que é um egoísmo daquele que sabe do mecanismo da prece e não o faz.
Questão de número 665. Deixa eu ver se a pessoa escreveu mais alguma coisa lá. Não escreveu mais nada, não. Muito bem. 665. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos por não estar prescrita nos evangelhos? Resposta: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a Ele mesmo e todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhe dirigis em favor daquele que vos inspira afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido, mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, o objetivo e fim do Espírito. Aqui tem um rodapé de número 2, que é de Kardec, que diz o seguinte: resposta dada pelo Espírito e de M. Monod, pastor protestante de Paris, falecido em abril de 1856. A resposta precedente, número 864, é de São Luís. Então, a gente vê como a coisa funciona, como é o mecanismo, né? Quando nós fazemos uma prece por um desencarnado. Ela atinge o fim colimado, o fim desejado. Ela atinge sim, né? E se este espírito que está sofrendo, desencarnado, nosso ente querido ou não, que está sofrendo, entender aquilo que nós estamos pedindo, ele vai se corrigir perante o Criador. Ele vai se redimir dos seus erros. E vai pedir a Deus ajuda. E futuramente, ele não vai esquecer desta prece, né, que ele recebeu do seu parente, do seu amigo, daquele que ele fez a prece. Então, olha como é esse mecanismo extremamente interessante, como ele funciona, né? Tudo que acontece no universo é sempre gerado pelo pensamento. Nosso pensamento é uma ferramenta poderosíssima. Quando nós emitimos um pensamento, ele atinge o seu objetivo. Esteja aonde estiver a pessoa para a qual se deseja aquilo que se está pedindo. Seja bom ou seja mal. Seja bons desejos, desejo de ajudar, ou seja pensamentos de ódio, de rancor, de violência, seja o que for. Né? Então que se deseje sempre o bem. Porque o bem gera o bem. O bem sempre gera coisas boas. Né? Questão de número 666. Podemos orar aos espíritos? Resposta: podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores dos seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, de Deus, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Né? Então, tem muita gente que
tem algum conhecimento, um conhecimento parco, naturalmente, muito pequeno, de doutrina espírita, e fica dirigindo ao pai desencarnado, à mãe desencarnada, pedidos incessantes de ajuda, me ajuda, porque eu estou muito problema financeiro, eu estou passando necessidade, fica incomodando o desencarnado com esse tipo de pedido. Não é? Não é assim que a coisa funciona, não é porque está desencarnado que virou santo para começar. Às vezes tem mais necessidade que o encarnado. Às vezes está desencarnado, mas tem uma necessidades muito maiores que o próprio encarnado. Né? O que nos leva a entender que nós não podemos dirigir as nossas preces, os nossos pedidos a qualquer um. Os nossos espíritos familiares, eles estão mais ou menos no mesmo nível nosso, moral e intelectual, não tem muita diferença. Portanto, o alcance daquilo que eles podem fazer por nós é muito pequeno. Vão ajudar? É claro que vão ajudar. Vão inspirar bons pensamentos, vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Mas não vão poder fazer muito mais do que isso. Nós devemos sempre nos dirigir ao nosso espírito guia, ou como queiram, ao nosso anjo da guarda. Sempre. É ele que nos acompanha desde sempre, desde muitas encarnações passadas. É ele que nos acompanha, ele sabe de toda a nossa história. Ele tem o nosso currículo todo, ele sabe com quem ele está lidando. E ele sabe até onde ele pode agir, até onde ele pode ajudar. Ele nunca vai fazer por nós aquilo que é a nossa obrigação. Nunca. Nenhum espírito faz pelo homem aquilo que é a obrigação dele. O que é de nossa obrigação é de nossa obrigação, é do nosso dever. Jamais um outro vai fazer por nós. Não é? E um detalhe, Luiz. Pois não. Um detalhe. E para quem não sabe ou duvida, o nosso espírito protetor, ou como queiram chamar, anjo da guarda, enfim, é o nosso melhor amigo. Sem dúvida. Sem dúvida. Indiscutivelmente, o nosso melhor amigo. Sempre foi e sempre será. Nós temos, no mesmo nível do nosso espírito guia, os espíritos que saem de seus planetas felizes para virem inspirar o bem aqui na Terra. A função deles é essa. Né? Isso está esclarecido na Revista Espírita de 1858, quando Kardec faz um estudo sobre Júpiter. Então, a função desses espíritos é saírem de seus planetas felizes e virem a mundos como o nosso, inspirarem o bem. Então, eles estão mais ou menos no mesmo nível do nosso espírito guia. E o nosso espírito guia é sempre um espírito superior. Sempre. Então, ele sabe exatamente o que aconselhar, exatamente o que nos inspirar. Intuição é pensamento íntimo, é pensamento nosso. Inspiração é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem dos espíritos, dos bons e dos maus espíritos. É por isso que o nosso comportamento, as preces, os bons pensamentos têm sempre que estar presentes na nossa vida, porque eles que o bom pensamento, a boa prece, as boas ações é que vão atrair esses bons espíritos para nós. E o inverso também é verdadeiro. As más ações, os maus pensamentos, o ódio, o desejo de vingança, a mágoa, tudo vai atrair para nós maus espíritos. O que não é recomendável, porque eles não vão inspirar o bem a nós. Vão inspirar tudo aquilo que não presta. Né? Questão de número 667. Pergunta a Kardec, nós estamos passando agora para o item de número 5, politeísmo, ou seja, a crença em muitos deuses. Ele vai estudar este assunto aqui. Pergunta de número 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falso? Responde os espíritos superiores. A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado
de um desenvolvimento mental do homem. Como é que o homem se desenvolve mentalmente? Melhorando a sua inteligência e a sua moralidade. Não tem outra maneira. Não é? Então, não adianta você... Outro dia um sujeito escreveu para mim, que eu coloco lá uma postagem no Facebook, que aqueles que postarem pornografia, coisas que vão ser expulsos da página, são expulsos mesmo, não tem conversa. Aí que, mas esses são os que mais precisam. Mas Jesus não avisou, não jogue pérolas aos porcos. Essa gente não está interessada em coisa boa. Quem posta pornografia, quem se interessa por pornografia, seja na página dele ou na página de outras pessoas, ele não está interessado em moralidade, ele não está interessado em avançar em intelectualidade e moralidade. Ele está mais ao nível da animalidade do que da espiritualidade. Então, é preciso nós termos isso em consciência. O tempo dele vai chegar. Conta-se a história, não se sabe se isso é verdadeiro ou não, mas se conta a história de que uma mulher tentou assediar Jesus com a sua beleza. Ela era uma cortesã e tentou assediar Jesus. Ele falou para ela: o seu tempo ainda não chegou, nós vamos nos encontrar. E depois encontra com ela, e ela estava tomada por uma doença grave, que era a lepra. Aí Jesus se aproximou dela e se envolve com esta moça, né, e a ajuda. Aí ela compreende por que naquela época ele falou daquele jeito com ela. Então, as pessoas não estão maduras. Pessoa que posta pornografia, ela não está interessada em espiritualidade. Ela não está interessada em coisas espirituais. Ela está interessada em outra coisa. Isso não me interessa. Para mim, um seguidor a mais, um seguidor a menos, 10 seguidores a 1000 seguidores a menos, para mim não faz a menor diferença. Eu sempre posto na nossa página que nós nos interessamos por qualidade, não por quantidade. Há lá o interesse de levar o esclarecimento às pessoas. Porque o Espiritismo nada mais é do que um esclarecimento, uma ampliação do esclarecimento daquilo que Jesus trouxe. Jesus foi obrigado a falar por parábolas porque ele lidava com semi-selvagens. Então o atraso moral e intelectual do homem da sua época o obrigou a ensinar tudo aquilo que o Espiritismo ensina hoje através de parábolas. Mas hoje esse tempo já passou. O homem tem inteligência suficiente para entender aquilo que está ensinado aqui na obra de Kardec. Inteligência suficiente. Se ele quer continuar se dedicando à pornografia e a outro tipo de assunto, é problema dele. Então ele que vá sozinho. Ele que se dedique sozinho àquilo. A mim não me interessa. E vai ser expulso mesmo, não tem conversa. Incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, olha como os espíritos se referem ao Criador. Um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura. E desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. Pô, como é que pode um sujeito só cuidar da chuva, do sol, dos ventos, das plantações, da colheita? Pô, é muito para minha cabeça, não dá não. Tem que ter mais, tem que ter um Deus pro vinho, o Deus Baco, tem que ter um Deus pro amor, a Afrodite, tem que ter um Deus pro sol, o Ra, tem que ter um Deus para cada coisa, porque um sozinho não dá conta do troço. Assim, isso é politeísmo. A inteligência do sujeito não está ao alcance da ideia. Hoje é diferente. O politeísmo não vinga mais entre os homens. Ou eles são ateus, porque não aceitam a imposição dos dogmas e daquilo que a religião faz, que é um absurdo com os homens. Mostram aos homens um Deus vingativo, um Deus que tem humor, um Deus que levanta bem de manhã como um homem, ou então levanta mal, começa a se vingar de todo mundo.
não é? Um Deus antropomórfico, ou seja, a forma do homem. Aí o cara se torna ateu. Aliás, a Igreja Católica é a maior responsável pelo ateísmo no mundo, porque prega esse tipo de coisa. Ao invés de esclarecer, complica para o homem a ideia do Criador, não é? Já a doutrina espírita não. A doutrina espírita apresenta ao homem o verdadeiro Criador, o causador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, um Deus justo, bom, misericordioso. Tem nada a ver com o Deus antropomórfico das religiões, ou com o Deus dos dogmas religiosos. Absolutamente nada. Tudo quanto não compreendia, devia ser obra de um poder sobrenatural. E disso, a acreditar em tantas potências distintas quanto os efeitos pudesse ver, não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Aliás, Moisés era politeísta tanto quanto os outros da sua época. Ele foi para o Oriente, no meio de sacerdotes e de gente que tinha conhecimentos diferentes do povo dele, não é? E lá ele adquiriu a ideia do Deus único. Foi lá que ele adquiriu essa ideia. Moisés era tão politeísta quanto qualquer um outro, não é? Mas sempre houve na humanidade pessoas que conseguiram atingir esse nível de conhecimento, esse nível de pensamento, esse nível de ideia. Porque entre nós sempre encarnam espíritos que estão mais adiantados do que o vulgo, mais adiantados do que a generalidade dos homens. Sempre encarnam homens assim, que são os homens de gênio, os homens que estão à frente da humanidade. Né? Se pegar na história aí da humanidade, tiveram vários homens assim, vários que inventaram coisas extraordinárias para beneficiar a humanidade. Muitos deles foram mortos por conta disso, por inventarem coisas para beneficiar a humanidade. Questão de número 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença da pluralidade dos deuses? Resposta: sem dúvida. Porque para os homens que chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. Por isso que Moisés disse: Deus me falou, Deus conversou comigo, Deus isto, Deus aquilo. Por conta disso, os espíritos se comunicavam com ele. Não era Deus. Deus não se comunica com ninguém, absolutamente com ninguém. Deus está fora da sua criação, ele não é criatura. Deus está fora do universo. Somente os espíritos muito avançados, os espíritos puros, Jesus de Nazaré para frente, conseguem uma ligação mais direta com o Criador, segundo o que os espíritos ensinam. Isso está muito acima do meu entendimento, eu não consigo compreender isso. Mas eles afirmam isso. E eu confio nos espíritos superiores. Não é? É também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Houveram deuses encarnados. Na sociedade egípcia, né, os reis egípcios eram considerados deuses encarnados. Né? Apesar que essa sociedade, em relação à ideia do espírito, da sobrevivência da alma e da imortalidade da alma, estava muito à frente do seu tempo, o povo egípcio, de modo geral. Né? Mas os seus reis e rainhas eram considerados deuses, tanto que tinham
um enterro completamente diferente da maioria dos homens ou dos menos abastados. O seu sepultamento era feito de forma completamente diferente, inclusive colocando pessoas vivas dentro do túmulo para auxiliarem aquelas pessoas na sua vida depois da morte. Eles levavam ouro, eles levavam comida, eles levavam água, tudo o que era necessário na vida material, eles entendiam que também poderia ser necessário na vida espiritual. Né? Daí encontrarem aí essas tumbas, né, da antiguidade, né, cheia de ouro, cheia de bens materiais e de pessoas mortas que eram enterradas vivas junto com esses reis e rainhas e príncipes. Né? Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação. A palavra Deus tinha entre os antigos uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, a designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes à condição humana. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, entretida deliberadamente pelos que tinham interesses em mantê-la, há sempre os espertalhões em todas as épocas, né? Os caras tinham interesse em manter essa ideia, que, mantendo essa ideia, ele, como sacerdote daquela religião, teria um privilégio na sociedade. Ele estaria no topo da pirâmide social, né? Enquanto que se ele se generalizasse o conhecimento, como está dentro da doutrina espírita, ninguém está no topo de coisa nenhuma. Iguala todo mundo com conhecimento está igualado. Não tem ninguém melhor ou pior. Né? Então, com a diferença de que, em sua ignorância, entretinha deliberadamente pelos que tinham interesse em mantê-la, elevam templos e altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós não passam de criaturas nossas semelhantes, mais ou menos perfeitas. Os espíritos não têm nada de especial. São seres, como nós, com uma única diferença. Não tem corpo. Apenas isso. Nós podemos percebê-los no dia a dia, andando pela rua, em nossas casas, em nosso ambiente escolar, no nosso carro. Volta e meia a gente percebe a presença de um deles. Por quê? Eles convivem conosco, eles ombreiam conosco, estão aí aos bilhões no nosso mundo, despojados do seu envoltório terreno, ele arremata. Se estudarmos com atenção os diversos atributos da divindade pagã, reconheceremos sem dificuldades todas as características, todos os que caracterizam os nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que exerce no tocante às coisas terrenas. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sobre os diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que jamais cessaram. Foram diversamente interpretados e frequentemente explorados sob o domínio do mistério. Era muito lucrativo para os sacerdotes, para os iniciados na religião, manterem esta capa, né, esse véu de mistério em torno daquele assunto.
E quanto mais ignorante fosse o povo, mais lucrativo seria para os sacerdotes, para os iniciados. Do ponto de vista da sua posição na sociedade, da sua importância nessa sociedade e do ponto de vista financeiro. Enquanto a religião... Você está falando do Brasil? Você está falando do Brasil de hoje, não, né? Desculpa a parte aí. A gente pode dizer que hoje em dia se faz coisa semelhante, né? Porque o homem permite. Kardec diz assim: ser enganado é muito ruim, deixar-se enganar é vergonhoso. Muita gente se deixa enganar, lamentavelmente. E ele acaba com a seguinte explicação: enquanto a religião considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomavam por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitas à luz, o Espiritismo liberta das ideias supersticiosas que obscurecem através dos séculos, nos revelam dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, né? Um princípio chamado imortalidade da alma. Nós vamos, na próxima quarta-feira, estudar o item 6, sacrifícios, a questão de número 669. Alguma dúvida, alguma pergunta? Fica aí mais alguns segundos à disposição de vocês, um tempo para esclarecimento se houver necessidade. O pessoal que está no Instagram... Se não, se estiver tudo bem, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Por mim, ok. Ok. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.